Sabe, você já teve aquela sensação de tentar fazer muita coisa e não sair do lugar? Sabe que às vezes você acha que está sendo produtivo, mas não está. Porque a produtividade correta está muito ligada no que a gente vai se organizar, vai fazer ali o que precisa ser feito e executar. Porque quando a gente executa, mesmo que talvez o resultado não vai sair da forma que a gente planejou, só que a gente vai ter um insight e aquele insight a gente vai conseguir dar uma melhorada no que precisa ser feito. Mas o ponto principal que você vai ter conseguido que você se organizou e executou, entendeu? Porque às vezes a gente acaba criando muita coisa na nossa mente, não só na mente, mas, por exemplo, a gente acaba criando, né, as coisas, pode ser no caderno ou no computador, não sei aonde que você se organiza, só que chega no final do dia, você acaba não fazendo nada. E talvez isso acaba te consumindo a sua energia, sabe? Te ocupando muito e não faz você querer se mover aonde que você precisava ter saído daquele ponto. Então, até uma das ferramentas que eu utilizo muito na questão da produtividade minha, né, caso se você não tem essa sensação de ser produtivo, né, de fazer, né, na parte de organização e tudo mais, eu utilizo o Todoist e o Notion, tá? São duas ferramentas que eu acabo utilizando. E aí, quando eu passo primeiro pelo Todoist, eu jogo lá a ideia que eu preciso fazer e depois eu centralizo no Notion, né, direciono para qual parte ali eu vou fazer ali o workflow, enfim, o que seja ali da ideia do que eu preciso fazer. Se eu tenho alguma reunião com algum cliente, eu anexo lá no Notion para ele poder depois me ver, me direcionar e não me perder ali na linha do raciocínio, vamos dizer assim. Só que a parte ali da produtividade é você escolher bem, né? Você pode escolher de uma, duas, três coisas que você precisa fazer, tá? Não se encher com muita coisa, porque o erro ali da pessoa às vezes a gente querer fazer muita coisa ao mesmo tempo e sabemos que isso não vai adiantar. Então você escolhe bem uma, duas, três coisas ali do que precisa ser feito e você põe para executar. Mesmo que aquilo ali vai te gerar um desconforto, sabe? Por exemplo, eu comecei esse canal aqui e sei que ele vai crescer a médio ou longo prazo. Só que eh, a intenção de eu criar o canal vai ser muito para poder trazer o que eu faço no secreto, né, com alguns clientes meus e na minha vida do meu dia a dia, para transmitir para vocês. Só que estar aqui na frente da câmera não é algo muito confortável para mim. Eu não sou muito de querer me aparecer, sabe? Então, isso é uma parte de desconforto. Só que eu me proponho em criar ali toda a parte ali, tipo, esse dia eu vou gravar o vídeo e depois eu vou editar e tal, tal. Só que eu pego ali para fazer e já faço tudo de uma vez. Então, assim, mesmo que isso vai me gerar um desconforto, eu vou lá e faço. E se você não tiver essa ideia, né, de querer se mover ao desconforto, você nunca vai melhorar. Porque o desconforto vai te lapidar, vamos dizer assim, né? A própria palavra de Deus, ele fala que nos lapida no desconforto, às vezes na dor, enfim, porque a gente acaba não aprendendo muito no conforto, né? E então, quando a gente tem essa mentalidade de pegar ali, criar um foco em uma, duas, três coisas que sabe que aquilo ali vai te fazer a diferença, que vai te mudar o teu dia a dia. Você vai se organizar em cima delas e vai já executar. Não deixe para amanhã, para o dia seguinte, porque isso vai fazer uma diferença em si na tua vida. E vai te dar aquela sensação, quando a gente pega uma, duas, três coisas ali para poder já se organizar e fazer, aquilo ali vai dar um senso de, sabe, de concluir, não sei te falar, mas um sentimento bom. Sabe quando você não está acostumado muito a manter a sua casa organizada e de repente você começa a organizar e aquilo te traz uma sensação boa, sabe? Quando a gente termina de limpar a casa, dá aquela sensação, nossa, sabe como minha casa tá limpinha, cheirosa? É essa sensação da gente concluir o que precisava ser feito, sabe? E se você não tem esse hábito, né, de ter uma vida um pouco mais saudável, no sentido de um exemplo de ir pra uma academia ou
de você manter o seu ambiente ali organizado, comece a fazer. Você vai ver que isso vai te ajudar muito e vai te trazer aquela sensação, e aí você vai progredindo, sabe? E aí você pode levar isso para o seu profissional, para o seu trabalho, e aí você vai ver que vai ter uma diferença grande, sabe? De você se lapidar nessa parte. Então, comece com uma, duas, três coisas, e aí você foca, centraliza, cria ali o que precisa ser criado e joga para execução. Vou dar um exemplo aqui de um design. O design ele vai criar todo o briefing, né, do trabalho dele, e aí ele vai jogar ali para o Photoshop e ele precisa postar o que ele vai criar. Então ele criou, né, ele fez ali todo o trabalho ali que precisava ser feito e ele vai no mesmo dia já postar aquela publicação, ou ele pode agendar para o dia X a publicação, mas que ele conclua para que depois não chega no dia e aquele post ser publicado. Então, assim, ele teve ali o processo ali de produzir na parte da produtividade e colocou em execução. Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente, sabe? Que vocês criam coisas simples, né? Porque o simples já basta, o simples já faz a transformação. Porque às vezes a gente quer complicar muito, quer inovar muito. E talvez isso não faça muita diferença. Então, é você pegar, executar. Não acabar criando, ou, sabe, pensando muita coisa assim na tua cabeça que vai te atrapalhar, ou fazer que depois chega no final do dia e você ter aquela sensação que você não é o bom o suficiente. Mas suficiente a gente se torna todos os dias quando a gente decide melhorar, sabe? Quando a gente olha para nós mesmos e fala que a gente é capaz, que a gente pode. E porque assim. A própria palavra fala, né? Se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode mover montanhas. Então, independente do que você tem hoje nas suas mãos, sabe? Tenha fé e aquilo ali vai te transformar e que você comece a pôr em execução. Porque a fé ela não pode ser só apenas na mente, né? A gente tem que também executar. Então, que você tenha um excelente dia aí, o horário que você estiver vendo esse vídeo, e coloque para executar aí. Um abraço.